Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A soberana graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu a oportunidade e nós estamos de volta apresentando mais um programa Fé Perfeita. Queremos lembrar a você que estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br. Você também pode nos acessar aí através do seu computador e também do seu celular. Queremos colocar à sua disposição a nossa caixa postal, nosso e-mail e o nosso telefone para que você nos escreva e solicite literaturas, DVDs e CDs que nós enviamos a todos gratuitamente. Você terá ao longo do programa como entrar em contato conosco e será um prazer poder atendê-lo. Enviamos a todos gratuitamente nosso material com DVDs, literaturas e CDs com estudos bíblicos para que você possa se inteirar melhor a respeito da palavra de Deus. Hoje, no nosso programa, continuando a nossa série sobre você crê na Bíblia ou a Bíblia é sagrada para você, quero ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Hebreus, verso 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disto de outro dia. Eu tenho recebido ao longo dos anos, muitas vezes, muitas perguntas sobre aquilo que parece ser tão importante para algumas pessoas e para toda a cristandade, sobre o dia em que devemos adorar ao Senhor. Muitos dizem que nós devemos adorar no sábado e outros no domingo. Qual destes dois seria o verdadeiro dia para a adoração? Para entendermos esse assunto, será necessário regressarmos ao princípio. Quando nós dizemos ao princípio, nós dizemos na abertura que Deus fez da eternidade, abrindo um parêntese para estabelecer o tempo. E a Bíblia não foi eu, não foi você, não fomos nós que produzimos, mas ela foi escrita pela vontade de Deus. É a expressão de um projeto, de um pensamento, devo lembrar, que foi escrita através de tipos, de sombras, de parábolas, de metáforas, e também devo lembrar que é um grande quebra-cabeças. Na verdade, você jamais compreenderá as Escrituras sem que o Espírito Santo revele a Bíblia para você. Tem sido um grande engano da humanidade tentar encontrar soluções e explicações e entender a Bíblia através de um estudo teológico ou filosófico ou daqueles que curiosamente tentam encontrar virtudes
ou falhas na Bíblia Sagrada. Quero lembrar a você que a Bíblia não é de particular interpretação. Sendo ela a expressão do pensamento de Deus, e sendo isto uma coisa de difícil compreensão para mim e para você, deveríamos pelo menos sermos humildes e dizermos a Deus: dá-nos oportunidade de conhecermos aquilo que tu pensas a este respeito. Começamos pelo princípio, quando Deus começa a estabelecer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia. Preste atenção que, biblicamente falando, nós não temos aqui a nomenclatura, a nomeação de nenhum dia desses da semana. Era chamado primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o sétimo dia. Então, retornava de novo ao princípio. Hoje, no nosso calendário, nós falamos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Amigo telespectador, estes dias que nós seguimos no nosso calendário é produto da formulação de um calendário romano, e estes dias, todos eles são destinados à adoração de um deus do paganismo. Nenhum deles escapa. Então nós precisamos aqui lembrar que nós não adoramos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, sem fazer distinção de dias. Isto pode ser chocante, isto pode ser, de alguma maneira, algo que venha bater de encontro com a sua consciência. Todos os nomes destes dias são destinados à adoração a deuses do paganismo. Agora, biblicamente falando, o apóstolo São Paulo diz: uns fazem distinção entre dias e dias. Você diz, mas Deus, no quarto mandamento, não disse que guardássemos o sétimo dia, que era o sábado. A palavra sábado, ou sabate, quer dizer descanso ou tempo para viver e tempo para refletir. Quando nós tomamos a palavra sábado para descanso, nós temos que tomar aqui a lembrança clara e evidente na nossa vida que Deus, que disse que nós deveríamos guardar o sábado, estabeleceu isto no Antigo Testamento. Eu quero ir bem pausadamente com vocês. O Antigo Testamento é dito por todos os pregadores, é apenas uma sombra do Novo Testamento. Se é uma sombra, nós não podemos ter uma sombra sem ter o real. Ou seja, nós lembramos que você não pode ter a sombra da sua mão se você não tivesse uma mão. Se o Velho Testamento é uma sombra, e se aparece no Velho Testamento a expressão sábado, deixa aqui tomar isto por parte com você. Onde inicia-se o Velho Testamento? Muitas pessoas têm a ideia de que o Velho Testamento se iniciou no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Na verdade, isto não é assim. Na verdade, inicia-se no primeiro capítulo do livro de Gênesis a história do Velho Testamento. Nós temos aqui apenas a narrativa de como Deus tomou entre todos os planetas, escolhendo a Terra para organizá-la, porque ela era sem forma e vazia, e então
trazer para a terra um projeto de vida, estabelecendo aqui sua família. Muito bem, você vai encontrar que Deus cria dentro de uma ordem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia, e no sétimo ele descansa. Em momento algum, você encontrará até Gênesis, ou até Êxodo, capítulo 20, um mandamento para que se guarde e se observe um dia em particular. Observe que nós temos, do primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando Deus apenas toma aquilo como uma figura de um descanso que nós vamos falar durante esta programação, e as programações seguintes, se forem necessárias, nós vamos ver o fato do capítulo 1 até Êxodo capítulo 20, quando aparece a ordenança para se guardar o sábado, você vai ver que aparece ali um Noé, um Enoque, um Enos, você vai ver ali aparecendo a figura de um José, de um Abraão, um homem segundo o coração de Deus, e a nenhum destes personagens foi dada a ordem para que se guardasse um dia específico da semana como sendo um dia para adoração. Por favor, preste atenção. Por quê? Porque até Êxodo capítulo 12, nós ainda não temos o início do Velho Testamento, ou seja, o Velho Testamento inicia-se em Êxodo capítulo 12, que é o dia em que Israel vai deixar a terra do Egito e, por ordem de Deus, deveria se celebrar a Páscoa, ou seja, a morte do Cordeiro. Ora, amigo, Paulo, aqui na carta aos Hebreus, capítulo 7, capítulo 8, 9, ele explica que não pode haver testamento sem a morte do testador. Ora, se nós vamos começar o Velho Testamento, quem morreu? Que testamento é este que teria validade sem a morte do testador? Então você tem aqui a figura de Cristo naquele cordeiro de um ano, que deveria ser sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pinge, sem defeitos físicos, que era colocado à parte no primeiro dia e sacrificado no 14º dia, no entardecer. Era a figura de Cristo, que seria o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, que também seria examinado e morto na hora nona, no entardecer de uma sexta-feira. Preste atenção, nós estamos aqui olhando a Bíblia como ela é, traçando com você o que é sombra. Então, em Êxodo 12, o cordeiro morre, inicia-se o Velho Testamento. Em Êxodo capítulo 20, Moisés, depois de tirar o povo do Egito e levá-los ao Sinai, ele recebe as ordenanças de Deus. E lá está o 4º mandamento, que, na verdade, entre todos os outros, seria aquilo que representaria o descanso que Deus teve no dia 7º. E ali está estabelecido para se guardar o sábado. Por quê? Eu estou falando de sombra. Se é a sombra, nós vamos encontrar que o apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, no verso 16 e 17, ele disse que aquilo era a sombra, mas o corpo era Cristo. Então você preste atenção
que aquela sombra do Velho Testamento só seria válida se tivesse um real. Como eu disse, você não pode ter a sombra da sua mão se não tiver a mão. Isto não tem nenhuma interpretação. Isto é a Bíblia como ela é. Disse, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Por quê, Paulo? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Então, Paulo disse que todas aquelas festas, lua nova e sábados, eram figuras de Jesus Cristo. Então, vamos aqui por parte nesta hora. O que foi que Deus fez no dia 7º? Você disse, descansou. Viu que tudo era muito bom que ele tinha feito e descansou. Ora, que coisa bonita é pensar que Deus descansou naquele dia, porque Deus tinha um propósito muito maior do que meramente um descanso temporário. Primeiro, eu acredito que você sabe tanto quanto eu, que o Eterno não se cansa nem se fadiga, disse o salmista. Ora, se ele não se cansa, por que descansou? Estamos aqui diante de uma parábola, de uma metáfora, de um quadro, de uma sombra, de algo que ele estava tentando dizer a mim e a você. Este descanso era um descanso em um dia em que ele tornou aquele momento daquele descanso sagrado. Por isto ele disse que aquele dia foi santificado, porque aquele dia, o 7º da criação, no qual representa descanso, seria exatamente quando nós estivéssemos numa condição de cansaço, a humanidade, teríamos então um descanso em algo que é santo. Aquilo é a representação, disse Paulo, de Cristo. Entre tudo que existe, você não pode pensar que o corpo de Cristo também não tenha sido criado. E ele foi criado e foi santificado e recebeu um nome que está acima de todos os outros nomes. Este é nosso Senhor Jesus Cristo. E, assim como o descanso no Velho Testamento era dado a um povo que estava numa peregrinação e que, por certo, se cansava da jornada, nós estamos também aqui olhando que aquela sombra era que a humanidade teria uma peregrinação, mas encontraria um descanso, não apenas em um dia da semana, mas um descanso eterno, onde regressaríamos ao princípio. Veja que a sequência é, você não tem o dia 8º, porque o 8º fala do primeiro, o 8º fala de volta quando o parêntese é fechado, e estamos de volta na eternidade. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos aqui uma coisa muito clara. Por exemplo, o primeiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, é não terás outros deuses diante de mim. Quero chamar sua atenção que há um grupo religioso que diz guardar os mandamentos e guardar especificamente o sábado. Isto não é bem verdade, ou isto não é verdade. Primeiro, eles acreditam numa doutrina católica de 3 pessoas na divindade, quando a Bíblia disse não faça outros deuses, não terás outros deuses além de mim. Então, sustentar uma crença na Trindade começa se quebrando o primeiro mandamento. E aí você segue os outros mandamentos, que você percebe que quando chegam ao 4º, coloca o dedo em cima e diz, nós guardamos um dia da semana. Ora, se guardar um dia da semana ou parar de trabalhar um dia da semana quer dizer que foi santificado aquele dia e se guardou aquele dia,
nós vamos ver que este quadro não é bem assim. A grande verdade é, escuta, o quarto mandamento não é o sábado. Não é ele uma sombra, não disse Paulo que era uma sombra? Não disse Paulo que aquela sombra era a figura do corpo de Cristo? Então pare e entenda por que o sábado é diferente dos demais dias e foi santificado. Porque o sábado era a figura de Cristo. E Cristo é diferente de todos. Ele é o Salvador. Ele é o descanso para a alma cansada. Ele é o único que não maculou o seu nome. Seu nome está acima de todos os nomes. Veja bem, quero que você note uma coisa aqui. Se o quarto mandamento é a figura de Cristo, prestem atenção, é a sombra, gostaria que você mesmo aí na sua casa fizesse esta experiência. Coloque a sua mão contra a luz e deixe a sombra da sua mão ser projetada em uma parede. E à medida que você aproxima a sua mão, que é real, da sombra da sua mão que está na parede, quando você aproxima a mão daquela sombra e que a sombra se une à sua mão, a sombra desaparece. Isto é o que nós temos no Velho Testamento. Enganados estão aqueles que dizem que não existe tal coisa como a lei. Paulo disse, a lei é santa e o mandamento é puro. Então, Cristo, amigo telespectador, representado no sábado, o que foi santificado, não é outra coisa senão o verbo que se encarnou, é a palavra. Cristo é a palavra. Cristo e a palavra são a mesma coisa. Paro agora para perguntar àqueles que dizem guardar o sábado. Guardam eles a palavra na sua inteireza? Santificaram a palavra? Você pode olhar, a palavra diz que uma mulher não deveria ser pregadora, eles têm uma profeta que deu a eles o ensinamento e se tornou a profetisa e a pregadora e dirige a vida de milhares de homens. Começa aí para você ver que a palavra não tem validade. Olha para as mulheres destes grupos que dizem guardar o sábado. Estão de calça comprida, estão de cabelos cortados, estão com a sua face pintada e, no entanto, estão dizendo que estão preservando um dia da semana. Quero dizer, assim como os judeus rejeitaram o Cordeiro do Velho Testamento, do Novo Testamento, no qual o Cordeiro do Velho Testamento era apenas a sombra, você vê perfeitamente que os crentes do Velho Testamento preferiram ficar imolando um cordeiro a cada ano na Páscoa do que aceitarem a Cristo como sendo o cordeiro. Você vê claramente que as pessoas continuam guardando um dia da semana e não querem receber a Cristo, o descanso eterno, e precisam de um dia de 24 horas, quando nós estamos aqui falando agora, é de eternidade. Cristo não é um descanso temporal. Eu quero lembrar a você que a palavra sábado quer dizer descanso ou tempo para viver. Viver aonde? Se a sua vida está escondida em Cristo, olha, as coisas deste mundo cessaram para você, não existem mais, é isso que Paulo disse na carta aos Colossenses. Isto deixa de existir, você agora vive na fé do Filho de Deus, você vive agora num descanso eterno, você ainda está numa peregrinação, mas você está descansado. Isto era o que o profeta Isaías quis dizer ao povo. No capítulo 28, verso 12, ele disse, dai descanso ao cansado. Mas eles já tinham sábado para descansar. Ele estava falando do que seria a vida de um cristão escondida em Cristo. Como disse também
o apóstolo São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 4. Se Josué tivesse dado um dia de descanso para o povo, não falaria depois disso em outro dia. E Paulo disse: mas aquele que entrou no descanso de Deus, que é Cristo, descansou de suas obras. O mundo cessa. Suas obras, seu desejo, suas vaidades, seus pensamentos, seu egoísmo, tudo que você imaginou a seu respeito morre, é sepultado em Cristo no batismo e você ressuscita para uma nova vida. Que vida temos? Esta aqui de alguns anos ou estamos falando de uma vida eterna? Muitos se comprazem num descanso de 24 horas num dia da semana. Mas eu estou apresentando a você que a sombra, como o cordeiro e como o sábado um dia, ficou lá no Velho Testamento. Você diz, o quarto mandamento não deveria ser obedecido? Sim, senhores. O sábado deve ser preservado, mas não o sábado de um dia, o sábado Cristo, o sábado a palavra, aquilo que te faz viver e refletir. Reflita neste programa comigo. Se nós encontramos realmente um descanso para as nossas almas. Eu já tenho que parar, meu tempo já acabou. Oremos juntos nesta hora. Pai, no nome de Jesus, este nome santo, este descanso que o Senhor providenciou para todos nós. Pedimos a bênção para refletir se de fato fazemos a tua vontade, se estamos de fato neste repouso. Pedimos nesta hora a chance de vivermos, não 24 horas, não 100 anos aqui, mas vivermos eternamente. Dá-nos este descanso, e isto possa promover cura e libertação e, sobretudo, uma âncora que desce a alma e faz com que o barco passe pelas tempestades e chegue seguro no porto. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.